Então, recapitulando, no nosso caso, como no enunciado não está admitindo lançar água de uma sarjeta para outra, eu coloquei boca coletora ao final de todas as sarjetas. Beleza? Então eu vou ter lá uma boca coletora no final de cada uma delas. Outra avaliação que eu vou fazer é se a vazão admissível é menor do que a vazão de contribuição ou a vazão descarregada. Ou, se a vazão descarregada for maior ou igual à vazão admissível, eu instalo uma boca coletora intermediária. Entenderam ou não? Ou seja, se o que está sendo contribuído supera a admissível, eu vou instalar uma boca coletora intermediária. Por quê? Porque a altura da sarjeta pode estar sendo totalmente preenchida com água ou o pavimento está enchendo com água. E eu não posso ter esse monte de água sobre o pavimento nem extravasando da sarjeta. Dito isso, nós vamos começar a comparar aqui embaixo. Ó. A contribuição na sarjeta 1 é de 52 litros. O que é admitido na 1 é de 62 litros. Ou seja, como a contribuição é menor que a admissível, a sarjeta suporta transportar a vazão que a ela está sendo contribuída. Então, eu não preciso de boca de lobo intermediária, só vou colocar no final. Outro exemplo, a sarjeta 2 recebe 12 litros de contribuição e suporta transportar 62 litros. Ou seja, como a contribuição é menor do que ela suporta transportar, eu também não vou precisar de boca coletora intermediária. Porém, na sarjeta 11, eu tenho 52 litros sendo contribuído e ela suporta apenas 30. Beleza? O que vai acontecer? Lá no final da sarjeta, eu terei 22 litros a mais de água do que o que ela suporta transportar. Então, nesse caso, eu terei que colocar uma boca coletora intermediária. Como que nós posicionamos ela? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu pegar esse desenho. Supondo que eu tenha aqui, tá, o alinhamento do meio fio, e supondo que a declividade está para a direita aqui no nosso desenho. O que está acontecendo? Ó? Essa vazão que está sendo contribuído a essa sarjeta de 52 litros, ela recebe toda essa contribuição ao longo de 120 metros de comprimento de sarjeta. Tudo bem? Ou seja, eu vou ter um pouco de contribuição ao longo de toda a sarjeta, tanto das residências quanto do asfalto, que aqui no final eu terei uma vazão de contribuição à sarjeta 11 de 52 litros por segundo. Tranquilo ou não? Ou seja, aqui começou com 0, foi aumentando, 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 essa vazão chegou a esse patamar de 52 litros. Mas, quando atinge 30, ela não suporta mais. Ou seja, eu tenho que descobrir em que posição que a vazão admissível vai ser atingida. Ou seja, vai começar a contribuir um pouquinho para cada metro de sarjeta, aonde que acontece a vazão 30 litros por segundo. Então, trocando em miúdos, se 52 litros de água pluvial é gerado em 120 metros de sarjeta, 30 litros vai ser gerado em X metros de sarjeta. Fazendo essa regra de 3, deu 69, alguma coisa. Por que eu arredondei para menos? Porque pode ser que se eu colocar no 69,1, por exemplo, essa sarjeta já começa a não suportar antes. Então eu vou posicionar, vou arredondar para menos, para eu ser mais seguro. Mesma coisa em relação ao posicionamento. Ó, isso daqui parece besteira, mas não é. Se eu tenho a largura da boca coletora, por exemplo, 1,20 m, tá? Eu não vou instalar a boca coletora, 1,20 m dela, no 69 para frente. Por quê? Ela vai começar a trabalhar depois que a vazão admissível foi atingida.
Quando eu instalo a boca coletora terminando nos 69 metros, ou seja, a boca coletora ela termina quando a vazão admissível acontece. Então ela começa a trabalhar antes da vazão admissível acontecer. Então, tanto o arredondamento quanto o posicionamento, eu estou antecipando, colocando antes, estou colocando, arredondando para menos e colocando antes, para que eu já comece a trabalhar antes da vazão admissível acontecer. Ou seja, essa posição aqui, na realidade, ó, essa posição, ela vai ser 67,8, que com 1,20 m vai acabar em 69. Entenderam? Então ela começa a trabalhar antes da vazão admissível acontecer. Então eu estou dando duas seguranças, arredondando para menos e posicionando ela antes da vazão admissível de fato acontecer. Outra questão, e é isso que nós estamos fazendo, colocando a boca coletora no final da rua. Mas não é assim que eu vou colocar. Eu sempre vou colocar ela antes da faixa de pedestre. Mas como nós não sabemos, eu estou posicionando ela no final. Se eu sei qual que é a largura, né, o L da faixa de pedestre, eu vou posicionar ela antes. Tranquilo? Então sempre protegendo da vazão admissível acontecer e protegendo as pessoas nas suas passagens. Então tá, dito isso, eu vim aqui preencher as posições das bocas coletoras. Então notem que todas elas têm no final boca coletora, porque me foi solicitado em projeto de que eu não lançasse água de uma sarjeta para outra, mas só a sarjeta 11 não suporta vazão. Então eu tive que posicionar uma boca coletora em 69. A outra boca coletora seria lá em 138, mas como a minha sarjeta cabe em 120, então tranquilo, não tive problema nenhum. E para fechar, eu tenho o desenho aqui das nossas bocas coletoras, ó. Então a 11 eu tenho uma intermediária e outras duas no final. A 13 e a 14, a 7 e a 8, a 5 e a 6, a 9 e a 10, a 3 e a 4 e a 1 e a 2. Tranquilo? Então, finalizado o exercício 4.2. Valeu, galera. Qualquer dúvida, dá uma perguntada lá no nosso fórum, tá bom?